Ó Senhor, Deus da minha salvação. De noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclinas o ouvido ao meu clamor. Meus irmãos, nós já falamos aqui sobre o Salmo 88, né? E falamos da importância da pessoa ela orar a Deus. Sabe? Existe oração e existe clamor, né? Porque aqui Davi, ele fala, né? Ele fala de oração, ele fala de clamor. Então, qual é a diferença de um para outro? Oração é o que fazemos, né, no nosso dia a dia, é o que oramos, né, ali ao acordar, ao dormir, enfim, né, na hora de almoçar, na hora de jantar, quem tem o costume, né? E o clamor é mais aquele desespero, digamos assim, né? Aquela aflição que a pessoa tem, a pessoa sente diante de uma luta, diante de uma batalha. Então tem pessoas que ela ora, né? Ela ora, vai orando, aí quando percebe que a oração não está tendo resultado, essa pessoa já parte para o clamor, né? A pessoa já entra no desespero, Senhor, me ajuda, Senhor, por favor, Senhor, se compadeça de mim, e começa ali a desabafar, abrir o coração, derramar suas lágrimas, se for necessário. Então a pessoa entra num caminho, meus irmãos, meio que sem volta, né? Um caminho sem volta, porque ou ela para, ou ele para, ou continua. Ou para ou continua. Só que tem situações que nós vivemos em que não podemos parar, meus irmãos. Não podemos parar. A luta é grande. As adversidades, ela não nos permite nem mesmo respirar. Real, não é verdade? Quando a pessoa pensa que, agora eu vou descansar, né? E às vezes surge as lutas, surge uma coisa, aí quando pensa que vai sobrar o dinheiro, tem que gastar em outra coisa, e meio que muitas pessoas estão vivendo assim, meus irmãos. Por isso que o título fala sobre tribulação, né? Fala sobre tribulação. Aí diz, ó, vamos lá, versículo 3, né? Pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se à beira da morte. Então ele está falando, a minha alma está farta de mal. Quer dizer, eu já estou cansado porque a minha vida está cheia de coisa ruim. Tem pessoas, meus irmãos, é triste, né? A pessoa está cercado de problemas, cercado de adversidades. É luta de um lado, é luta do outro, sabe? E a pessoa está cansado, está cercado. É muitos problemas, é muita luta. Quer dizer, não tem um refrigério, não tem um alívio, só dor de cabeça, só aborrecimento, só estresse, só coisas que realmente tiram a paz de qualquer um. Seja financeiro, seja por causa de dívida, né? De brigas, de sentimental, espiritual, enfim, né? Tem muitas pessoas assim. Aí diz assim, meus irmãos, vamos lá. Versículo 4. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força. Então ele diz, né, que ele é contado, quer dizer, ele é considerado como nada, né? Como um que desce a cova, quer dizer, acabou. Quando a pessoa lá desce a sepultura, acabou, meus irmãos. Não há esperança. É ou não é? Não há o dia da manhã. Não há amanhã. Não existe o amanhã. Ali é o fim, acabou. Então ele está falando, eu sou contado como aquele que não tem esperança, que não tem nada. Você está compreendendo, meus irmãos? Então é isso que o salmista está falando. Eu sou contado como aquele que não tem nada, que não é ninguém, que não tem esperança, que não tem expectativa, que não tem. Eu sou nada, eu sou ninguém. E quantas pessoas, às vezes, não sei se você já falou isso para alguém, ou não falou, mas já pensou, coitado de fulano, coitado de Beltrano, ó, não tem nada, a pessoa não tem sonho, não tem projeto, coitada da pessoa. Se você já falou isso para alguém, provavelmente alguém já falou isso para você, ao ver a sua luta, ao ver a sua batalha, principalmente às vezes, né, se de repente o marido foi embora, a esposa, brigas, contendas, né? Normalmente as pessoas falam assim, coitado de fulano, né?
e tá decepcionada, só vive brigando, só vive separando, só vive discutindo. A casa dela é a casa que chama mais atenção da rua, porque a casa dela é só brigas e contendas. E às vezes, meus irmãos, é o teu caso. Talvez você está passando uma peleja aí no seu casamento, na sua vida sentimental, em que muitos olham para você e já consideram você como nada, como se não tem solução, né? Como um que desceu a cova, quer dizer, não tem um amanhã, acabou. Sabe, meus irmãos? Às vezes nós mesmos, diante de tantas lutas, nós mesmos às vezes desistimos. Nós mesmos às vezes falando assim, não tem jeito. Minha vida não tem jeito, meu casamento não tem jeito, não tem mais solução, é melhor eu desistir, é melhor eu aceitar, é melhor eu aceitar. Eu acho que eu vou sofrer menos se eu aceitar a separação, se eu aceitar essa situação aí do filho, do vício, dos problemas, da doença, é melhor eu aceitar. E tem muitas pessoas aceitando ser considerado como nada, tem muitas pessoas aceitando a situação que se encontra, porque não tem mais força para lutar. Por isso que ele diz aqui no título, depois você pode ler aí, Salmo 88, que fala sobre tribulação, sabe? E é isso que ele está falando, de um atribulado, de uma situação que ele, meus irmãos, não tem para onde ir, não tem para onde correr. É aquela pessoa que não tem paz, não tem sossego, não tem como nem mesmo sonhar, respirar, porque não dá, meus irmãos, não tem como. Aí diz, ó, para a gente poder orar, diz assim, ó, cadê? Onde eu parei? Versículo 5. Atirado entre os mortos como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembra, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abate com todas as tuas ondas. Apartar-te de mim os meus conhecidos, e me fizestes objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Então ele está falando aqui, meus irmãos, sobre o desprezo, o abandono dos seus amigos. Ele está falando aqui que os amigos estão longe, sumiram, desapareceram. É isso que ele está falando. Os conhecidos, aqueles que deveriam estender a mão, desapareceram. E o pior, eles o consideram, sabe, como abominação. Quer dizer, não encosta em fulano, fulano tem uma doença. Não tem pessoas assim? Né? Tem pessoas, eu já mesmo já tive amigos, né, que estavam numa situação em que eles pediam, né, não pode encosta, não encosta não. E por que não encosta? Porque eu estou com uma doença, tá? Sabe? Eles mesmos se colocam nessa situação de não encosta em mim não, que eu tenho uma doença contagiosa. Não toque em mim não, porque, sabe, eu estou passando mal e não sei o quê, sabe, meus irmãos? E às vezes o pior é as pessoas olharem e falar isso para você. Imagina eu chegar para ele e falar assim, ele me dá apertar minha mão e eu falar assim, não, vou encostar não. Não pode encostar em você não. Imagina, meus irmãos. Imagina a reação dele. Por mais que ele saiba que não pode encostar, sabe? Mas ele ia se sentir desprezado, como se fosse o nada. E às vezes as pessoas, meus irmãos, sabe? Às vezes nos tratam assim, como se fôssemos, sabe? Como se fôssemos pessoas perdidas. Nos julgam por certas situações. Às vezes a pessoa está passando uma luta em casa, né? E ela já é retirada, né, do convívio. Não, isso aqui não pode participar, isso aqui não pode se envolver, isso aqui está desempregado, isso aqui está doente, isso aqui não tem testemunho, isso aqui não pode contar milagres, isso aqui está cheio de problema. Então é como se você fosse um bicho, me perdoe, como se você fosse um bicho e colocar de lado. Quer dizer que as pessoas só nos abraçam, só estão conosco quando vencemos? Cadê os amigos? Cadê as pessoas para nos estenderem as mãos? Mas quando eles veem que nós estamos, talvez,
desamparados, abatidos, sofrendo, seja financeiramente, na saúde, emocionalmente, normalmente eles têm o costume de ir embora, sumir e desaparecer. Por isso que eu falo, meus irmãos, nós só temos Deus. Somente o Senhor para nos abraçar quando todos se recusam a nos abraçar. E eu estou falando aqui de amigos, e quando é na própria família. Quando o marido, sabe, não quer saber mais da esposa, a esposa não quer mais saber do marido, os pais, os pais não querem saber dos filhos, os filhos rejeitando os pais, como se fosse uma doença contagiosa. Sabe, meus irmãos, tem muitos maridos que eles se afastaram das esposas. Tem muitas esposas se afastando do marido, tem muitas famílias se afastando como se tivesse ali uma doença contagiosa e que não pudesse encostar, não pudesse falar, não pudesse estar junto. Por isso que ele está falando aqui, sobre ele se sentindo como se fosse uma abominação, como se ele fosse, sabe, a pior coisa desse mundo, como se fosse aquele, me perdoe a palavra, né? Mas aquele cachorro de rua, né? Doente, em que às vezes chega para você, né? Porque cachorro é cachorro, né? Chega às vezes quer um carinho, aí você, ai meu Deus, está doente, ai tá cheio de bicho, Você sente ali certa repulsa, né? Certo sentimento de não querer encostar. Parece que tem muitas esposas vivendo isso, tem muitos maridos vivendo isso, tem muitas famílias passando por isso. Tem muitas esposas se sentindo sozinhas, tem muitos maridos se sentindo sozinhos. Aí vem quem? O inimigo. Tem muitos filhos que estão se sentindo sozinhos. Aí o inimigo vem, coloca amizade errada, coloca pessoas erradas no caminho, e aquele filho que era uma bênção começa a ir por um caminho errado. O esposo que era uma bênção começa a ir por um caminho errado. Você está compreendendo, meus irmãos? Então as coisas começam a complicar e a dar errado por essas situações. Por isso que nós temos que orar e colocar nossa família na mão de Deus, meus irmãos. A luta é grande, a dificuldade existe, as batalhas são grandes demais para nós vencermos sozinhos, né? Precisamos de ajuda, meus irmãos. Ninguém vence sozinho. Talvez você está tentando aí, né? Recuperar teu casamento, tentar ser feliz na vida sentimental, tentar, sabe, reconquistar o filho que de repente era junto, né, a filha, mas por alguma coisa, algum motivo se separou ou se afastou. Talvez a família, os entes queridos. E talvez você está sozinha, sozinho, no meio de uma multidão, sentindo o vazio. Então, meus irmãos, nós vamos orar. E que o Senhor possa nos socorrer. E que o Senhor possa, sabe, restaurar todas as coisas. Que o Senhor, meus irmãos, tenha misericórdia de cada um de nós e nos faça sorrir. Quanto tempo que você não sorri, minha irmã? Não é sorrir com piada, com brincadeira, não. É sorrir por ser feliz, né? É aquele sorriso que você tem de, sabe, de você agradecer a Deus e falar, Senhor, muito obrigado, sabe? Não é só falar gratidão, não é isso. É você ser feliz. Você está passando pela luta, pela prova, mas você está feliz. Só que tem pessoas que às vezes, meus irmãos, nem luta está passando, nem batalha está enfrentando, mas está triste, está angustiada, porque está faltando alguma coisa. Tem um vazio que precisa ser preenchido. E não é por causa de uma batalha ou luta, porque tem pessoas que nem luta está passando, nem batalha está enfrentando, mas sente como se fosse desprezada ou desprezado. Sente o desprezo do marido, o desprezo da esposa, sabe, o abandono da família, dos amigos, enfim. Mas que Deus possa restaurar a nossa sorte, a nossa casa e a nossa família. Vamos orar, meus irmãos? Vamos entregar a nossa vida e a nossa família na mão do Senhor. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Nós entramos, Pai, na Tua presença para agradecer. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia em que o Senhor nos guardou, em que o Senhor nos deu um novo dia, uma nova esperança, uma oportunidade de vivermos e termos, Pai, a condição de vencer. Senhor, nós oramos pela nossa casa, nós oramos pela família.
E se tiver alguém aqui, Pai, nesse momento, se sentindo vazia, vazio, sentindo triste, abandonada ou abandonado, não literalmente, mas um vazio, uma sensação de que todos estão longe. Essa pessoa tenta se aproximar dos amigos, da família, mas é como se as pessoas tivessem nojo. É como se as pessoas vissem ela, pai, ele, como se fosse um nada. Como se essa pessoa fosse doente, uma doença contagiosa. E essa pessoa percebe isso, pai. As pessoas não têm prazer de estar com ela. As pessoas não têm prazer de estar com ele. Como se alguma coisa errada, muito grave, essa pessoa estivesse feito. E isso é tão ruim, pai. Isso é tão doloroso para essa mãe, que de repente é o marido que está tratando ela assim. Para esse marido, para essa mãe que está lutando pelo filho, essa esposa pelo marido, o marido pela esposa, essa mãe, esse pai, essa pessoa que luta pelos amigos, pelo ente querido. E, meu Deus, ajuda ela, Pai. Ajuda essa pessoa a se ver livre dessa dor, dessa angústia, desse sofrimento. Toca, Pai, com as tuas mãos poderosas e faz um milagre, Pai. Porque milagre somente o Senhor possa fazer. Meu Deus, toca, Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, arrancando a dor, vai embora a doença, desapareça o câncer, cai por terra todo o mal. Meu Deus, visita esse ente querido que está hospitalizado, que está doente, que está em coma. Meu Deus, que receba alta e volte para casa. Meu Deus, essa pessoa que foi diagnosticada, Pai, com câncer. Essa pessoa, Pai, que não sabe mais o que fazer. A vontade que ela tem, que ele tem, é sumir, desaparecer, dar cabo da própria vida. Não, minha irmã, não, meu irmão, não faça isso. Porque Deus é fiel para mudar a sua história. Deus é fiel para mudar a sua vida. Entrega a sua vida, diga para Ele, fala para Ele, minha irmã, meu irmão, diga: Senhor, me ajuda, me socorre, Pai, eu preciso do Senhor, eu preciso do Teu socorro, não me deixe só, Pai, não me abandone como muitos fizeram comigo, não me deixe, Senhor, como muitos fizeram na minha vida, mas que o Senhor possa restaurar, que o Senhor possa abraçar, Pai, essa mãe que está desesperada pelo filho nos vícios, nas drogas, meu Deus, por esse pai que luta pela família, essa esposa que luta pelo marido, o marido pela esposa, Pai, essa pessoa, Pai, que está passando umas lutas, meu Deus, tão complicadas, Pai, e tão difíceis de vencer, mas que o Senhor possa trazer o refrigério, que o Senhor possa mostrar, Pai, a solução, a resposta de todos os problemas, Pai, na vida dessa pessoa. Estenda a sua mão em direção à porta da tua casa. A cada cômodo da sua casa o Senhor vai entrando. A cada cômodo da sua casa o Senhor vai operando. E se existe o mal, seja repreendido. Cai por terra inveja, olho grande, maldição, praga. Todo mal seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Vai embora enfermidade, vai embora doença, maldição, praga. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai tocando com o teu poder, vai arrancando essa praga, essa maldição. Meu Deus, toca agora, Pai, que esse mal, em nome do Senhor Jesus, cai por terra agora, briga, contenda, separação. Meu Deus, vai tocando, Pai, abre as portas para quem está desempregado. Meu Deus, que o Senhor venha prosperar essa pessoa que tem um projeto de vida, uma causa na justiça. Meu Deus, cura, Pai, liberta essa pessoa, restaura a família, quebranta esse coração de pedra do marido, da esposa, dos filhos. Meu Deus, que aconteça o milagre da restauração da família. Por isso, Pai, acampa os teus anjos na porta da nossa casa, nos livrando de toda inveja, de todo olho grande, nos guardando de todo mal que tenta nos derrubar e tenta, Pai, nos desanimar. Senhor, nós entregamos a nossa casa, a nossa vida e a nossa família em tuas mãos. Diga assim comigo: meu Deus, eu entrego tudo em tuas mãos, pois eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E que hoje, fala aí, minha irmã, fala aí, meu irmão, ainda hoje será o dia mais abençoado da minha vida. E você que crê, diga amém,
e diga graças a Deus.